Gente, continuando o vídeo. Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Kate, eu sou de Brasília e eu comecei a criar esse canal agora, tá bom? Vou contar um pouquinho da minha história, continuação da minha história. Quando eu estava trabalhando de babá. Quando eu estava trabalhando de babá, eu não suportava aquela situação que eu vivia na casa da minha avó e tive uma brilhante ideia. Gente, não faça isso, tá? Não faça isso. Me casei com o pai da minha filha. Me casei aos. Me casei não, aos 17, 18. Eu conheci ele quando eu tava prestes a fazer 18 anos. E aí, dentro de 5 meses mais ou menos, a gente se casou. E eu saí lá da casa da minha avó. Primeiro eu fui, porque assim, eu fui expulsa, né, da casa da minha avó. Porque assim, eu enfrentava muito a minha avó e ela não gostava. Aí eu fui expulsa de lá. Fui morar na casa de uma amiga. Depois eu conheci o pai da minha filha. E aí, eu vim morar em Brasília. E aí depois eu fui morar na casa do meu tio, que é da igreja. E meu tio, aí fui conviver com as minhas primas, que era da igreja. E aí, depois de 5 meses, eu me casei com o pai da minha filha. E aí foi quando eu entrei no relacionamento abusivo. Abusivo, como eu contei em outras histórias aí. E foi assim que eu entrei no relacionamento abusivo. Entendeu? Foi pra sair da casa da minha avó, porque eu não suportava a situação que era. Era uma situação muito difícil. Tive uma filha e ela ficou no UTI durante 1 ano e 4 meses. Ela nasceu com problema de coração. Depois de 1 ano ela faleceu. E eu lembro que quando eu chegava do hospital, meu pai da minha filha estava todo bêbado. E tinha agressões assim, né, físicas e tal. E aí, resumindo, vou resumir bastante, gente, esse casamento durou 10 anos. 10 anos, e como eu contei no outro vídeo lá, pra me sair foi uma luta. E é isso. E aí, eu consegui sair, né? E consegui dar a volta por cima depois de muito tempo. Foi uma separação muito difícil, não foi fácil. Não foi uma separação fácil. E foi isso, foi essa maneira que eu entrei nesse relacionamento. Que é um relacionamento. Hoje eu entendo, né? Porque antigamente a gente não entendia muito, eu não entendia o que era relacionamento abusivo, o que era relacionamento que era. Né? Porque tem vários tipos de abuso, não só o físico, mas tem o psicológico, que também, né? Que é o verbal também. E é isso. Isso que eu queria falar nesse vídeo. Tá bom? Depois eu dei a volta por cima, passei muita coisa com a minha filha. Hoje eu moro com a minha filha hoje. O pai da minha filha já é falecido, ele faleceu o ano passado, devido a um acidente que ele teve. Depois ele teve umas complicações e ele faleceu. Eu queria dizer para vocês que assim, eu não fazia terapia naquela época, não fazia, nunca nem fazia terapia, assim, nunca nem fiz naquela época. E a maneira que eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo foi quando eu eu tentava fazer as coisas e ele não deixava, sabe? Era aquela coisa assim, sabe? Gente, tinha momentos bons, mas tinha mais momentos ruins, sabe? Então, assim, disso daí você vê que não era uma coisa tão boa. Aí tá, eu tive minha filha, né? E depois eu perdi essa minha filha, ela faleceu. Aí depois de alguns anos eu tive a minha filha, que é a Cecília, que eu tenho ela hoje. Eu lembro que eu estava numa reunião, né? De uma reunião de orações que eles falam.
E eu lembro que eu me sentia muito um vazio, né, e eu tinha muita vontade, assim, de ser mãe, né, que eu tinha perdido a minha outra filha. E eu lembro que Deus falava assim no irmão que pregava para mim, né? E ele falava assim: Olha, eu não ia te dar, né? Quando Deus falava na boca dele, eu não ia te dar, mas eu vou te dar porque vai ser o teu presente desse ano. Aí Deus falava, né, que ia me dar, e aí passou mais ou menos 15 dias, eu fiquei grávida, e aí eu tive a minha filha. É, minha filha hoje eu vejo que ela me dá muita força, porque como eu descobri que assim, antes dos sintomas de transtorno bipolar, eu passei uma fase muito difícil, que quando eu fui morar numa cidadezinha do interior, e eu estava desempregada, estava numa situação muito difícil naquela cidade, e quando eu tentei, né, aí eu lembro que assim, eu sentia um medo muito grande, e, e aí eu lembro que eu chorava muito, e eu não entendia. E um dia eu chorando assim, né? Chorando assim, e a minha filha tinha 4 anos de idade. E aí eu vi a minha filha, e aí uma voz falava bem assim para mim: Você vai fazer isso? Você não pode fazer isso, você tem a sua filha. E falava isso para mim, né? Você tem a sua filha, você não pode fazer isso. Qual o exemplo que você vai dar para ela? Você acha que é certo você fazer isso? E eu, sabe, aquilo, sabe? Escutei aquilo. Não fiz, não tentei assim contra a minha vida. E depois disso eu fui procurar ajuda com o médico, né, lá daquela cidade. E foi aí que eu descobri o transtorno bipolar. Que foi aí que eu fui descobrindo, né? Foi assim, no caso foi eu tive ansiedade generalizada, né? Que foi que eles diagnosticaram. Depois de muito tempo que eu fui foi descobrindo, né? O transtorno bipolar, aí depois passaram aí mais 4, 5 anos eu tomando esse remédio. Mas assim, os remédios que eu tomava era para transtorno bipolar, entendeu? E é isso que eu queria contar para vocês hoje. Um pouquinho da minha história. Eu quero muito que vocês me ajudem a crescer no meu canal. Eu quero estar postando dicas, vídeos diários aqui para vocês. Por favor, vocês curta, comenta, dá like, tá bom? Eu não tenho, assim, muita noção, assim, de como editar vídeo, essas coisas, porque eu não tenho, assim, curso de informática, gente, não vou mentir, não tenho. Eu, como eu falei, eu morava no interior e, assim, eu nunca tive condição, assim, de fazer, entendeu? Assim, nunca deu para me fazer, para me pagar um curso. Mas eu tô tentando aprender um pouco aqui, mas pelo menos gravar, eu tô conseguindo gravar. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. E vocês se inscrevem no canal, curte e até o próximo vídeo. Beijo.